E aí galera, tudo bem? Professor Gilberto, mais uma vez, professor de inglês, né? Do curso Estou Preparado, cursos online aí, né? E estamos com mais uma aulinha virtual, continuando a nossa primeira aula, a nossa primeira discussão temática, né? A gente meio que falou um bocado sobre a análise de texto em língua inglesa e hoje vou trazer mais algumas dicas para que a gente já possa aplicar com exercícios o nosso cronograma, né, de estudos para que a gente já consiga fazer uma análise de interpretação textual. E hoje a gente vai continuar um pouquinho dessas dicas de língua inglesa para interpretação e análise de textos mais diversos, ok? Então vamos que vamos. Na nossa última aula a gente parou exatamente aqui e a gente falou um pouquinho dos cognatos e dos falsos cognatos. Para quem não lembra do conceito de cognato, é uma palavra que guarda de alguma forma o mesmo radical, a mesma raiz. E dentro da raiz ou do radical de uma palavra, isso é um conteúdo de língua portuguesa, eu acho que vocês estão inteirados. Quando a gente fala em radical, é uma partezinha da palavra raiz, é uma partezinha da palavra que carrega a parte semântica, a parte de significado. E aí a gente falou que o inglês ele tem bastante semelhança com outras línguas latinas, né? Porque 60% do vocabulário do inglês ele é latino, já que houve um momento histórico aí em que a França ela invadiu o que hoje conhece-se por Inglaterra, né? E a gente chegou a comentar que por uma análise de cognatos ou análise de radical e raiz a gente conseguiria melhorar a interpretação de termos que talvez a gente não conhecesse, mas que 60% já dá para a gente identificar. O problema desses cognatos é porque às vezes eles vão ser falsos amigos, né? A gente chegou a ver essa parte aí em que a palavra timid realmente é tímido e aparenta e parece também com a língua portuguesa. Por outro lado, existem palavras que nos levam ao engano, tá? Mas antes de falar dessas palavras que nos levam a engano, vocês têm que lembrar dessas informações que eu vou dar para vocês. Em textos mais formais, o que acontece geralmente em concurso público, 20% das palavras em média são cognatas, ou seja, 20% do teu texto tu vai conseguir identificar por analogia com o português. Cerca de 60% dos textos são formados pelas 500 palavras mais comuns do inglês, ou seja, a gente deve memorizar também palavras de uso cotidiano, como artigos, preposições, conjunções, pronomes, já que isso faz parte da estrutura da língua inglesa, né? Os artigos, principalmente os artigos definidos e os indefinidos, as principais preposições, as principais conjunções vão estar sempre presentes dentro desses textos, tá? Principalmente se eles forem mais formais. O que a gente tem que memorizar um pouquinho melhor seriam as conjunções, já que existem, assim como em língua portuguesa, inúmeras conjunções para expressar a mesma ideia, ok? Temos que lembrar também que o artigo de, que significa o, a, os, as, ele vai se repetir ao longo de todo o texto, já que em inglês a ideia de definição vai passar por um artigo presente. Diferente do português, a preposição de ela não vai se fundir ao artigo ao, tá? Então em inglês of the, então é normal você ter a presença do de marcando, já que não há essa fusão entre preposição e artigo. E aí, para tranquilizar vocês aí do curso Estou Preparado, somente 10 a 15% dos textos eles vão ter uma linguagem mais técnica, utilizando os que a gente vai chamar de jargões. E geralmente essas palavras são substantivos. A gente vai falar hoje também na aula como a gente consegue identificar esses substantivos, tá? E ao identificar esses substantivos, como é que a gente vai tentar inferir, deduzir qual o significado daquelas palavras. Aí embaixo, perceba que eu coloquei de azul uma sequência de palavras que todo mundo conhece em português e em inglês. Basta que a gente associe de maneira direta, né? Computer, computador, contrast, contraste, creative, criativo. Percebe que muda uma letrinha ou outra, mas de maneira geral, as ideias passadas aí
são exatamente aquelas que a gente pensa em português. Revolution, pronunciation. Eu até costumo brincar com meus alunos que quando a gente não sabe inglês, a gente coloca o "shan" no final, por exemplo, information e por aí vai, né? Mas isso ocorre, isso é um sufixo, então esse sufixo ele é meio latinizado. Então, por ser meio latinizado, muitas das palavras a gente consegue deduzir de maneira clara, tá? Então, acredito que para vocês aí de casa, nenhuma dessas palavras em azul, elas sejam irreconhecíveis. Basta que você associe diretamente com o seu conhecimento em língua portuguesa, tá bom? Por outro lado, temos um problema quando falamos de falsos cognatos. E o que seriam esses falsos cognatos? São palavras de diferentes origens, tá? Que ainda assim derivam do latim, mas que possuem uma escrita parecida com a do português, porém significados completamente diferentes. Eu posso dizer que a lista de falsos cognatos em língua inglesa ela é bem menor. Se a gente comparar, por exemplo, os falsos cognatos em espanhol, tá? Que é o que a gente vai chamar de heterossemânticos. Em inglês, a lista ela é muito, infinitamente menor. Porém, se você não estiver atento ou se você estiver com uma deficiência, você pode cair em pegadinhas, como o caso desse texto aí, em que Bob, um falante de língua inglesa, está conversando com João, tá? E aí João não vai entender esse diálogo porque Bob ele vai utilizar palavras em negrito. Bob fala, I'm miserable today because I realized that my girlfriend pretended she loved me, but this is not true. Perceba que ele usa a palavra miserable, tá? E miserable em português parece com a palavra miserável, pobre. Mas miserable em inglês é a ideia de péssimo, estar ruim, estar triste. Então, quando ele fala I'm miserable, ele não quer dizer que ele está de alguma forma pobre, miserável, tá? E aí perceba que o João fala I don't understand, eu não entendo. That's okay to be poor. É de boa, é tranquilo você ser pobre, é normal você ser pobre. And you made something come true with your girlfriend and love for you is true. E ele fala que você fez algo se tornar verdadeiro com sua namorada e que o amor dela por você é verdadeiro. Mas perceba que ele também não entendeu as palavras realize, que o brasileiro vai achar que é realizar, mas realize em inglês é perceber. Então o Bob ele percebeu que a namorada dele pretended. Pretended não é pretender, também é um falso cognato. Pretended é o verbo fingir, ou seja, ele está muito triste porque ele percebeu que a namorada dele fingia que o amava, mas isso não era verdade. E aí perceba, ele coloca a interpretação como realizou que a namorada dele pretendia amá-lo, mas não é verdade. Ou seja, a tradução ela fica completamente sem sentido quando a gente não interpreta esses falsos cognatos. Então vou falar de alguns falsos cognatos para vocês aí, ó, que podem estar presentes em textos, tá? Por exemplo, a palavra beef. O brasileiro pensa que é bife, mas na verdade beef em inglês é steak. E beef com 2 Es aí, esse beef aqui, eu vou destacar para vocês para ficar claro enquanto eu falo. Na verdade é carne bovina, tá? Então esse beef aqui ele é carne bovina. A mesma coisa vale para essa palavra aqui, ó, chef. Chef em inglês não tem nada a ver com aquele cara que manda em você. Chef, a gente pensa agora em chefe de cozinha, tá? Então é aquele cara que organiza a cozinha, o que manda na cozinha. Como é que eu digo chefe, o patrão, né? Em inglês a gente vai falar a palavra boss, B-O-S-S, boss. Aí você tem college, que na verdade é faculdade, já que escola é school. Dente, que não tem nada a ver com dente, e na verdade é amasso, já que dente em inglês é tooth. Education, perceba que eu coloquei um asterístico aí.
E por que eu coloquei um asterisco aí? Simples, education pode ser sim educação, mas não está relacionada à educação, por exemplo, parental, ou seja, como eu sou educado pelos meus pais. Isso daí seria politeness. Se eu digo que alguém é educated, eu não estou necessariamente falando que essa pessoa ela possui educação familiar, de casa, de comportamento. Isso seria politeness. Então, perceba que às vezes uma mesma palavra pode significar outras coisas, tá bom? Que mais eu posso citar aqui? Eu posso falar da palavra journal, que vou destacar aqui. Journal em inglês não tem nada a ver com jornal, já que jornal em inglês vai ser chamado de newspaper, tá? Journal é um periódico, é uma revista semanal. Então é normal que a palavra journal esteja associado à medicina, por exemplo, que é o local onde os médicos relatam as eficácias de determinados medicamentos. Então a revista médica, por exemplo, é a Medicine Journal. É Medical Journal, tá? Então tem que se ligar para não cair nesse deslize. E às vezes a desatenção pode te levar a um erro, já que algumas palavras dentro de determinados contextos, elas podem até parecer que tenham sentido. Como por exemplo, a palavra prejudice, que eu vou destacar aqui mais uma vez, prejudice, quer dizer preconceito. E de alguma forma, preconceito é um tipo de prejuízo para com determinadas pessoas. Mas em inglês, se você aplica prejudice ao invés de harm, que é dano, prejuízo, o contexto ele vai ficar confuso, tá? Então se ligue nesses falsos cognatos que por vezes podem ser substantivos, na maioria dos casos Por outro lado, às vezes a gente pode ter verbos como a palavra push, que todo brasileiro quando vê uma porta com a palavra push, ele fica puxando, mas na verdade push quer dizer apertar, empurrar. Tem até lá quando você joga videogame, push start button, que é pressione o start e não puxar o botão de start do controle, tá bom? Então se liga nesses falsos cognatos. Outro que é bastante utilizado é a palavra support. Eu já tive aluno dentro de uma conversação de inglês que queria dizer que não suportava algo. Ele falou, I don't support football. E aí, dentro do contexto, eu falei, eu também, I don't support either. Eu também não apoio, porque eu tinha entendido como apoio. Então ele falou, futebol é horrível, que não sei o que. Eu disse, não, eu só não vou ao estádio, porque suporte em inglês não é suportar com a ideia de tolerar. Suporte em inglês quer dizer apoiar. Caso vocês tenham mais dificuldades, a gente pode pensar em um método de memorização, mas listas com falsos cognatos são bem fáceis de encontrar na internet, tá bom? Então, quando a gente vai estudar os falsos cognatos, é interessante que a gente memorize para, na hora de interpretar um texto, não ter confusão, ok? Outra coisa que é bem comum em inglês é que algumas palavras elas foram de alguma forma incorporadas ao português, ou seja, a gente já usa como se fosse uma palavra em português, principalmente palavras dos âmbitos de computação, de negócio e até mesmo algumas de culinária, tá? Tem palavras que, para mim, por exemplo, falante de português e falante também de inglês, que é até difícil encontrar tradução. E quando a gente traduz, às vezes não faz nem sentido. Eu vou pegar alguns exemplos que eu coloquei aí. Download. Download todo mundo usa. Baixar algo, você fala fazer o download. Perceba que download em português ela é substantivo e ela é verbo. Fazer o download em inglês é verbo, to download something, ou to do a download, fazer um download, né? O engraçado é que em inglês a gente vai ter alteração da palavra de acordo com o contexto, já que as palavras elas podem ser verbos ou substantivos.
Outro bom exemplo aí é a palavra delivery. Quem não usa a palavra delivery, né? Ficou muito comum. A gente tem as palavras em português para algumas delas, mas a gente prefere usar em inglês. Então, esse tipo de vocabulário já ajuda também na compreensão da gente e a gente consegue entender as palavras dentro de um texto, ao redor desse texto, por contexto, já que vão estar próximas e expressar ideias, já que essas ideias a gente conhece também em português, ok? Então, aí embaixo tem uma pequena lista, né, de palavras que a gente conhece: playlist, feedback, drive-thru, coffee break, spoiler. Spoiler é bem legal, que a gente usa muito e a gente não tem necessariamente uma tradução para o português, né? Que é quando alguém conta algo de uma série, um filme que você ainda não assistiu. Então, a pessoa deu um spoiler. Em inglês, spoil quer dizer estragar, tá? Então, to spoil something é derramar ou estragar algo. Olha que legal. Então, essas palavras elas podem também estar presentes dentro desses textos e ajudar para que a gente consiga interpretar com mais facilidade esse texto aí. Uma coisa que a gente pode fazer ao ler um texto é inferir palavras. O que seria inferir? Seria deduzir, conseguir interpretar, tá, essas palavras utilizando o que a gente chama de raciocínio lógico, ou seja, pega o contexto, pega um pouco de palavras que estão próximas e tenta adaptar ao nosso conhecimento prévio. Perceba que eu tenho aí um texto em inglês em que algumas palavras, geralmente, essas são as palavras mais difíceis. Óbvio, isso depende de aluno para aluno, tá? Que quando eu faço a interpretação de um texto como esse, essas seriam as palavras que os alunos teriam mais dificuldade. A primeira delas é heart surgeon, tá? Heart surgeon. Aí perceba que eu tenho aí problems at the hospital, problemas no hospital. John is my best friend, he's a cardiologist. And a heart surgeon. Perceba que essa palavra ela foi composta por aglutinação. Eu tenho a palavra heart e eu tenho a palavra surgeon. E eu sei que esse cara trabalha no hospital, tá? E ele é um cardiologista. Se eu pegar essa palavra agora, cardiologista, e pegar essa palavra heart surgeon e dividir essa palavra ao meio, você percebe que eu vou ter a palavra heart e vou ter a palavra surgeon, tá? Heart, em inglês, quer dizer coração. E aí já é uma palavra que muitas pessoas conhecem. Tem músicas, tem séries, tem filmes. E é uma palavra de uso bastante comum nesses âmbitos aí artísticos. Então guarda o heart, ainda não sei o que é surgeon. Vou continuar a leitura do texto. Last night he was at the hospital performing a surgery. Ou seja, na última noite ele estava no hospital performing. Perceba que performing pode ser performar ou fazendo, executando a surgery. Se a gente prestar atenção com carinho nesse termo, perceba que surge e surge possuem o mesmo radical. Então há uma relação entre surgery e surgeon, mas eu ainda não vou traduzir porque eu não sei. Eu sei que ele é médico, cardiologista, estava no hospital fazendo uma surgery quando o telefone rang. Perceba que rang é um verbo, tá? O telefone dele rang. Ah, mas eu não sei o que é rang. Lembre do verbo ring. Ring quer dizer tocar em inglês, mas ring é o passado do verbo ring. E aí, como é que eu vou saber? Existe uma lógica em inglês que alguns verbos eles repetem a mesma estrutura. Troca de I para A para U. Por exemplo, drink, é o verbo beber, né? Eu tenho o verbo drunk, que é o bêbado, né? Que é o particípio passado. E eu tenho o passado drank, com A. Então, perceba que I, A e U formam I, presente, tá? A, passado, e U, particípio. Então, rang, se a gente trocar o A por I, eu sei identificar o verbo rang,
que também é uma palavra que, querendo ou não, está presente no nosso cotidiano, já que ringtone, the bells ring e por aí vai, a gente consegue identificar essa palavra aí. E perceba que também essa palavra ring está próxima à palavra telephone. Então, por dedução, eu posso saber que o telefone dele aconteceu alguma coisa com o telefone dele. E aí, veja, verbos relacionados a telefone. Se a gente pensar em telefone como um celular, tá? Que não foi o caso aí, foi telefone que ele colocou, perdão. Você vai ver que celulares podem tocar, vibrar, bipar e por aí vai, né? Nesse caso, telefones eles não vibram, eles só tocam. Então dá para definir aí que ring é o passado do telefone de tocar telefone, né? Outra coisa que a gente pode perceber é o termo last night. Então, rang, por ser um verbo, tem que estar no passado, já que isso aconteceu no last night. Eu espero estar sendo claro para vocês que dá para a gente fazer associações que, né, dá para ajudar a interpretar esse texto aí. De maneira geral, a gente só perdeu uma palavra aqui até agora, que foi a palavra surgery, tá? E que surgery tem a ver com heart surgeon, tá? E que a gente sabe que é alguma coisa relacionada ao coração, esse heart surgeon, tá? E que surgery de alguma forma também se faz no coração. E aí ele fala, he did not answer it, ele não respondeu. It rang again insistently, ou seja, tocou novamente de maneira insistente. It was Sarah, his wife, era Sarah, sua esposa. He got worried, ele ficou preocupado. Passed on the instruments to a colleague and left the room to answer the phone. Ou seja, ele ficou preocupado, passou os instrumentos para um colega e deixou a sala para responder o telefone. Olha essas informações aí, que elas de alguma forma vão contribuir para que a gente ache o significado da palavra surgery. Ele estava numa sala com colegas e passou a esse colega instrumentos para que ele pudesse atender o telefone. Então, surgery é alguma coisa que usa instrumentação. Embora não esteja claro aí, não tenha sido colocado. E ele fala que ele deixa a sala para responder o telefone, pois it could be urgent. Poderia ser urgente. She, olha, pronome, mais uma vez, isso é bem legal. Em inglês é muito comum o uso de conectivos e de coesão através da presença de pronomes, tá? Então, quando a gente pega esse she, ele está fazendo referência, a Sarah, sua esposa. Porque é o único personagem feminino que foi apresentado até aí. She wanted to talk about their kids and some other domestic problems. Ou seja, ela queria falar sobre as crianças, kids, é bem informal, kids, e some other domestic problems. Perceba que ele usou a palavra kids porque esse texto é um texto informal, tá? A gente tem como identificar em inglês o grau de formalidade desse texto apenas identificando algumas palavras. É o caso da palavra kids, já que o formal é child, tá? Ou mais formal ainda seria a palavra offspring. Você percebe que ele falou que ela queria falar sobre as crianças e outros problemas domésticos. Vocês percebem aí os cognatos? Domestic and problems são palavras que a gente conhece e a gente consegue interpretar sem maiores dificuldades, pois se assemelham bastante ao português. He got furious and told her that she could not call him at his work, especially when he was operating a patient. Perceba que aí ele ficou furioso e contou que ela não poderia ligá-lo no seu trabalho, especialmente quando he was operating a patient. Perceba que esse trecho aí, galera, a gente consegue destacar esse final aqui que vai responder
as nossas indagações. Ele estava operating, tá? Operating, perceba. Eu tive que subir a cadeira aqui, eu estava... Enfim, operating é operando um paciente. Então, ele estava operando um paciente. Logo, eu posso dizer que ele estava performando uma cirurgia. E heart surgeon é um cirurgião cardíaco, ou seja, ele faz cirurgias do coração. Tá claro aí como a gente, dentro de um texto, consegue, sem necessariamente entender todas as palavras, cravar o significado de algumas? Ou seja, em inglês, assim como qualquer outra língua, um texto é uma unidade, é um bloco em que, para fazer sentido, deve haver coerência e coesão. Então, mesmo que eu não entenda uma palavra específica, eu não devo interromper a minha leitura, uma vez que eu consigo interpretar o contexto e a ideia geral desse texto com as palavras relacionadas ao longo do texto e não uma palavra específica. Uma coisa interessante também é que, se o texto tratar de algo específico, um substantivo específico, um device, que é um dispositivo específico, você vai ver que o próprio texto vai utilizar de ferramentas ao longo dele, referenciação, coesão e etc., para que a gente identifique o significado ou para que a gente entenda que a gente está falando de algo mais específico, tá? Então, quando falar de algum substantivo que a gente não sabe o que é, olhe as palavras ao redor, look around, né? Dê aquela pesquisada no contexto que a gente consegue identificar sem maiores problemas, certo? E aí, para terminar nossa aulinha de hoje, vou dar umas dicas rápidas, tá? De como a gente deduz palavras, tá? E aí, ó, tem aqui no primeiro tópico, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Não é apenas saber o significado da palavra, você também tem que saber geralmente que palavras acompanham, tá? Então, principalmente adjetivos, quais são os adjetivos que se encaixam com aquele substantivo? Qual é a característica gramatical dessa palavra, se é um verbo, se é um adjetivo, se é um substantivo? Como se pronuncia, não necessariamente para a leitura, mas para o aprendizado da palavra, tá? Uma vez que em inglês vai ter alteração fonética de verbo para substantivo, por exemplo. Como, por exemplo, o verbo produce. Produce é produzir. She has a produce é produção. Então, perceba que produce e produce são diferentes a pronúncia. Também, aprenda novas palavras em frases, não de maneira isolada. Vai te ajudar a memorizar. Uma frase é melhor do que a palavra solta, porque aí para memorizar essa palavra fica difícil. Perceba, outro falso cognato aqui, notice, é perceber, tá? Como as palavras são comumente aplicadas juntas. Elas são chamadas de colocações. Eu tenho aqui o verbo express, que é expressar em inglês, tá? Perceba que eu posso express an opinion, express satisfaction, express joy. Perceba então que sempre vai vir um substantivo em sequência. E também perceba características especiais de algumas palavras novas, como por exemplo, prefixos e sufixos, como aqui, ó, undertake, undertook, undertaken, tá? Eu tenho aí a formação através de prefixação, mas perceba também que carrega a mesma ideia de verbos irregulares, tem a mesma conjugação de verbos irregulares, já que não são iguais. Ou substantivos que sempre vão no plural, como luggage, que é bagagem, ou scissors, que são tesouras, e por aí vai. Essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês ampliarem o vocabulário de vocês em inglês. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente tá junto para fazer agora exercícios, beleza? Abraços e bons estudos. Falou!